E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu queria dar continuidade ao assunto velocidade, que eu comecei no vídeo passado. Quem não assistiu, por favor, assista. Vídeo passado que eu falei com relação à definição daquelas 3 velocidades que são mais ou menos intuitivas, que entram na vida do aluno de natação de maneira muito natural, que é a velocidade de soltura, aquela velocidade bem lenta, a velocidade de aula, que a gente pode chamar de velocidade 2, e a velocidade 3, que eu chamei de velocidade de festival. Então eu falei sobre essas 3 velocidades e que elas devem ser reunidas num exercício de controle de velocidade, normalmente no final da aula, e esse exercício de controle de velocidade é muito interessante por vários aspectos, entre eles para começar a melhorar o controle de velocidade do aluno, o aluno começar a ter consciência da sua velocidade para participação de festival, né? E hoje eu queria dar continuidade. Por quê? Porque quando a gente fala de festival de natação, muitas pessoas pensam, principalmente quando a criança pequena, 8, 9, 10 anos, 11 anos, até 11 anos mais ou menos, a gente está falando de provas de 25 metros. Então esse conceito de velocidade de festival, né, que entra aquela velocidade segmentar ideal para ter a máxima velocidade de deslocamento, máxima velocidade, fazer rápido. Quando a gente fala de provas até 25 metros, é o suficiente, né? Quer dizer, esse esquema basta. Mas a criança começa a participar mais vezes e ela faz aniversário, vai para 12, 13, 14 anos, começa a aparecer provas de 50 metros, provas mais longas. E aí? Cai na água já na velocidade máxima? Não pode, né? Não pode. Não dá para fazer isso. E a razão é muito simples. Toda a experiência prática e todos os conhecimentos fisiológicos dão conta de que um nadador é capaz de manter aquela velocidade segmentar forte para manter uma máxima velocidade de deslocamento. O nadador consegue manter isso entre 10 e 20 segundos, 25 segundos estourando. Quando o nadador começa a entrar no 30º segundo de prova, de 30 segundos de prova para cima, se ele ficar ainda nesse esquema de máxima velocidade de deslocamento, aquele braço e perna se movimentando intensamente, né? Eu falo nisso naquele meu vídeo lá lá antigão, eu falo, né, que a velocidade de braço ela é submáxima para você poder manter mas é uma velocidade muito forte para ter a máxima velocidade de deslocamento. Se eu estou falando de 30, 35, 40 segundos, não há sistema muscular que aguente ficar nesse ritmo de prova. Não há. Os músculos, a movimentação dos músculos entra em falência. Entra em exaustão. A musculatura do nadador vai entrar em exaustão. Não há sistema muscular que aguente isso do 30º segundo, mais ou menos, para frente. E quando eu falo entrar em falência, entrar em parafuso, tanto na parte técnica como na parte da movimentação em si. Quando a musculatura entra em exaustão, o nadador já não consegue fazer a parte técnica mais, ele já não consegue fazer os movimentos nas trajetórias corretas que precisa ser feito, com a amplitude toda que precisa ser feita. E com relação à aplicação de força mesmo, ele não consegue, o músculo já não faz a mesma força, já não aplica a mesma força. Força dividida por tempo, potência, estamos falando de potência muscular, a musculatura já não consegue fazer isso, Então há um declínio vertiginoso do rendimento, se o aluno fizer isso. Então se um aluno tentar fazer uma prova mais longa, já de cara na velocidade máxima, o que vai acontecer é isso. Vai haver uma queda vertiginosa do rendimento dele, os tempos dele vão ser muito ruins, vão ser muito piores. Então não dá para fazer isso. Bem, se não dá para começar uma prova mais longa na velocidade máxima, significa que a velocidade terá que ser inicialmente submáxima. Então quando nós estamos falando de uma prova ideal, se nós estamos falando de uma prova ideal de 50 metros, vamos falar sobre uma prova ideal. Depois a gente pode tratar nos comentários sobre pequenas variações e pequenas exceções, mas no geral estamos falando de uma prova de 50 metros livre,
Como é que faz uma prova de 50 metros livre? O início tem que ser submáximo. A primeira perna da prova, os primeiros 25 metros, submáximo. A segunda perna da prova pode ser um pouco mais forte, pode ser aí sim o que a gente chamou de velocidade de festival, o aluno pode atingir velocidade de festival. E os últimos 5 metros da prova podem ser intensos e fortes. Ou seja, tem que ser um ritmo meio que crescente, né? Tem que ser um ritmo crescente. Como é que a gente faz isso? A orientação que eu dou aqui na USP, vocês podem fazer de outra forma. Eu vou dar um exemplo do que eu uso aqui. Eu falo assim, olha, lembra que eu falei velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3? Lembram disso? Lembra dos exercícios que a gente fez? Ah, eu lembro. Então, vocês vão fazer prova de 50 metros. O segredo da prova de 50 metros é a ida. É a primeira perna da prova. Ela não pode ser na 3. Ah, não? Não pode. Nós vamos fazer na 2,5. 2,5, professor? 2,5. Ou seja, a ida tem que ser numa velocidade que é mais forte do que a velocidade de aula, mas não é ainda a velocidade de festival. Então tem que começar a prova numa velocidade pouco mais intensa, num ritmo um pouco mais intenso do que o ritmo de aula. Faz a primeira perna da prova, fez a virada, na volta abre o gás. Aí pode abrir o gás todo, pisa no acelerador e pode ir para a velocidade 3. E a finalização forte. Essa é a orientação que eu dou. E é interessante porque, assim, essa velocidade inicial submáxima, que no caso aqui eu estou chamando de 2,5, ela tem essa virtude de preservar as energias para o nadador para a segunda perna da prova, ok? Acho que é a principal. Mas ela também tem uma ajuda interessante. Nas piscinas de 25 metros vai ter uma virada lá. E essa velocidade submáxima ajuda o aluno a fazer uma aproximação e uma virada melhor. Quando o aluno vai muito afoito, vai muito na velocidade 3 de festival em direção à borda, é muito fácil, muito mais fácil ele errar a virada, principalmente a ferição da distância em que ele tem que fazer a virada. Então essa velocidade submáxima, ela tem essa outra virtude também, essa velocidade 2,5. Preserva o nadador e preserva também a virada. Ajuda em fazer uma virada com uma qualidade melhor. Ele chega lá para fazer a virada, ele afere a distância melhor, consegue fazer uma virada bonitinha. Na hora que ele faz o empurre, faz as golfinhadinhas para fazer a volta, o nado submerso, que faz parte da virada na volta, aí ele abre o gás todo, aí ele volta na velocidade 3. E a chegada, aquela chegada mais forte, chegada mais intensa, fala, professor, mas o cara já está vindo na 3, como é que ele faz esse finalzinho forte? O que o senhor chama de finalzinho forte? Eu chamo do final em apneia. De preferência, fazer os últimos 3, 4, 5 metros em apneia. Quando a gente faz o nado em apneia, ele naturalmente sai mais rápido. Todas as pesquisas mostram, todos os estudos mostram que quando o nadador faz o nado crawl, a braçada em que ele respira é centésimos de segundo mais lenta daquela que ele não respira. A respiração sempre provoca um pequeno atraso, sutil, mas um pequeno atraso. Se você soma, que são 5 metros, estamos falando de 4 braçadas, 5 braçadas, pequenos atrasinhos que se somariam. Então o nadador pode fazer essa chegada forte que eu falo, é chegada em apneia. Então ele vem na 3, respirando, os últimos 5 metros, velocidade 3 em apneia. Esse é o roteiro da prova que eu chamo, né? Saída, nado submerso, velocidade 2,5 controlada, virada bonita, que eu chamo virada ninja, né? Virada ninja, volta, nado submerso de novo, velocidade 3 na volta e apneia no finzinho. Esse seria o ideal. Bacana, né? Esse seria o ideal. Claro, isso é uma orientação geral, é a primeira orientação. Alunos que ou são veteranos de festival, mas vão fazer uma prova de 50 metros pela primeira vez, ou mesmo quem já vai estrear no festival já com uma prova de 50 metros, né? Às vezes o aluno começa indo em festival já com 12, 13 anos, já vai começar com prova de 50 metros, paciência.
a orientação que eu faço aqui é essa. Dá muito certo, dá muito certo. Mas veja, velocidade 2,5, veja como é sutil isso. Por isso, a importância do exercício que eu comentei no vídeo anterior, de você trabalhar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 3. Se você trabalhar esses jogos de velocidade, para falar, ó, agora eu quero a 2,5. 2,5. É sutil, é delicado. Mas nós já estamos falando de alunos, aqui no nosso evento, de 12 anos para cima. Já é um aluno que consegue, olha, é pouco mais do que a de aula, mas não é a de festival. Para poder preservar as energias e poder fazer a volta nesse esquema crescente. Tá bom? Normalmente os nadadores conseguem os melhores tempos assim, normalmente. Tanto os melhores tempos na tomada de tempo, que a gente faz aqui, eu já expliquei para vocês que nos nossos festivais a gente faz uma tomada de tempo com todo mundo para fazer o balizamento por tempo, né? As séries são definidas por tempo. Como os melhores tempos no dia do evento. E no dia do evento, muita concentração e muito controle, né? Porque a natação tem um problema. Em atletismo, por exemplo, as provas mais longas, o nadador, o corredor, ele não sai do taco, ele sai de pé, né? Uma prova de 800 metros, uma prova de 1.500 metros, 5.000, 10.000 metros em atletismo, o corredor ele sai de pé. O juiz dá o apito, fala as suas marcas, o nadador só dá uma inclinadinha e ele já sai correndo, sai naquela velocidade submáxima. Em natação, a saída é igual. Apitinho, subiu, as suas marcas, tchum. Começou? Não é para sair desembestado, não é para sair na 3, não. Para sair na 2,5, submáxima. Tem que ter concentração, tem que ter percepção, tem que ter controle emocional para segurar, fazer a primeira perna da prova na velocidade submáxima. Esse é o grande trabalho que um professor de natação tem quando ele vai preparar suas crianças para provas um pouco mais longas em festival. Tá bom? Por hoje era isso. Você gostou? Deixa um like, ativa o sininho, divulgue o nosso canal, mande links, mande para cá dúvidas e sugestões. Próximo vídeo eu vou falar sobre uma prova diferente, que é a prova de revezamento. Ué, mas é a mesma prova, né? É uma prova, não é? 4x50, é uma prova de 200 metros. Só que não é feito por um nadador só, é feito por 4 nadadores. Como é que fica? Como é que fica o ritmo da prova aí? Quem abre o revezamento? Quem fecha? Vamos falar um pouquinho disso no próximo vídeo. Tchau!